Pai do Senhor, meus queridos, sou o Diácono Silva. Vou falar um pouco sobre lugares e bênçãos, né? Especificamente 2 lugares, Canaã e Egito, né? A maioria dos pastores e pregadores, quando fala em Egito, eles sempre falam sobre um lugar de escravidão e pecado. Só que eu não concordo dessa forma, porque se a gente formos ver a Bíblia atentamente, a palavra de Deus ela é muito clara. Não é necessário você estar em um lugar para que Deus lhe abençoe. Se você estiver em comunhão com Deus, Deus lhe abençoa em qualquer lugar. Ó, a gente vamos ver, o Abraão estava na terra dos caldeus quando Deus chamou ele, né, com as suas parentelas. Ló, quando os anjos foram libertar ele estava em Sodoma, né? E José do Egito, né, foi abençoado no Egito, né? E a palavra de Deus, ela é muito clara quando a gente sobre certos assuntos. Vamos ver sobre lugares. A fuga para o Egito e a matança dos inocentes. Isso se encontra em Mateus, capítulo 2, versículo 13. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Isso aqui é o anjo falando para José pegar a Maria e Jesus e fugir para o Egito. Então aí nós vamos ver que Egito se tornou um lugar de auxílio, né? Um lugar onde Jesus e sua família foram acolhidos, foram protegidos do rei Herodes, né? E só vem deixar a palavra mais clara para nós que não precisa ser lugar específico. Se Deus tem promessa e você está em comunhão com Deus, não importa o lugar que você esteja, porque mesmo se a gente formos ver, né, quando o Satanás se rebelou contra Deus, ele estava no céu, né, estava junto com os anjos. E Adão, quando se rebelou também, ele estava no paraíso. Então não existe lugares para você ser condenado ou pagar por algum pecado ou abençoado. Se você estiver em comunhão com Deus, em qualquer lugar que você esteja, as bênçãos vão lhe procurar. Tem muita gente que acha que essa igreja que eu estou, não estou sendo abençoado nessa igreja. Você já parou para pensar, meus amados, se não é você que está com algum débito, alguma coisa que está lhe afastando da comunhão com Deus, né? Você com intriga com algum irmão, com inveja de algum irmão, um problema em casa, né? Comprou e não pagou, isso conta, irmão, comprar e não pagar, é isso que o servo de Deus não pode ser enganador não, meus amados. O servo de Deus tem que ser pessoas honestas, tem que ser exemplo, tem que ser pessoa diferente. Eu gosto de falar sobre isso, sobre roupas, sobre modo de falar, sobre modo de andar. Então, pessoas de Deus, pessoas que se colocam à disposição do Senhor, aceitando Jesus Cristo, ele tem que ser uma pessoa diferente. Tem que, quando a pessoa olhar para ele, não ver aquela pessoa do passado. Eu era um pouco José do Canaã, né? Porque José, antes de ir para o Egito, ele tinha uma fama de preguiçoso, uma má fama com seus irmãos. Os irmãos dele odiavam José, e com toda razão. Né? José só servia para levar fuxico para o pai dele. José não ajudava no trabalho, quando ele estava pastoreando as ovelhas, não. José só ficava lá se mostrando que era o queridinho de Jacó, como de fato Jacó deixou explícito isso, né? Colocando uma túnica colorida nele, e só fez José perder a comunhão com os irmãos. Não queria que José trabalhasse porque ele era o caçula, era o filho da velhice dele. E o que foi que aconteceu? Criou um filho metido, mimado e preguiçoso.
né? E fora, posso até dizer assim, mentiroso, porque quantas vezes eu olhando assim pelo lado carnal, o lado humano, quantas vezes José não mentiu, não aumentou uma coisinha para deixar o Jacó um pouco mais irado com seus irmãos? Meus amados, a gente somos seres humanos, a gente somos carne, não muda a essência de antes, não. Nós somos a mesma essência, Deus nos criou, Deus já sabia que nós ia ser pecador, né? Porque se Deus não soubesse, Ele não tinha dado a ordem para Adão não comer a árvore da ciência da sabedoria, né? Se a gente formos ver isso lá no início, Ele falou para Adão, não coma da árvore da sabedoria, porque senão no dia que tu comer, tu morrerás. E Adão comeu, né? Depois que Adão comeu, foi que, se você for ver a passagem, você vai ver que é onde Deus deixa claro para Adão que lá também estava a árvore da vida. E se ele comesse, ia ser igual, semelhante mesmo a Deus, que não ia morrer, né? Já sabia o bem e o mal, ia ser eterno. Então, Deus já sabia que o homem ia pecar, é a essência do homem. Então, José, por ele ter essas qualidades, qualidade, vamos colocar como qualidade, né? Que não é qualidade de um verdadeiro servo de Deus, preguiçoso, mentiroso, né? Arrogante, exibido, né? O queridinho do papai, o queridinho de Jacó, ele levantou esse ódio com os irmãos. Os irmãos jogaram ele na cova, como os irmãos sabem, e ele foi vendido para o Egito, né? Para Potifar. Aí o que acontece? De primeira mão, ele já passa a ser um escravo. Ele não trabalhava porque não queria, nem porque o pai queria, e acabou trabalhando forçado, de graça, e ainda arriscado, em vez de quando leva uma chicotadazinha para acelerar um pouquinho na correria do dia a dia, né? Aí já teve que trabalhar, né? Não do jeito que ele era para trabalhar, mas do jeito que ele tinha que aprender, né? Que o Egito para ele passou a ser uma escola. Depois ele foi acusado de tentar violentar a mulher de Potifar, né? Ele aprendeu nesse exato momento o peso que tem uma mentira na vida de uma pessoa, né? Então, e por ele ser também o queridinho do papai e não trabalhar, está sempre destacado na frente dos irmãos, ele foi jogado no calabouço e passou vários anos lá esquecido, lá no calabouço. Então, meus irmãos, o Egito para José passou a ser uma escola, uma verdadeira moinha de Deus. Deus lá, ele moldou José, tirou tudo aquilo que era contrário do céu de Deus. Claro que Deus tinha promessa para a vida de José, como tem promessa para a sua vida, como tem promessa para a minha. Hoje eu falo de Deus, mas antes eu era um José da vida aí, ó. Eu era contra o povo de Deus, eu zombava dos crentes. Quando eu leio Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que fala da conversão de Paulo, eu me coloco no lugar de Paulo, que eu era um perseguidor. Eu era uma pessoa que não estava nem aí com religião. E não era só religião evangélica não, meus amados. Eu zombava de tudo que é religião. Mas a partir do momento que eu caí no Egito, que Deus me mostrou que eu tinha que mudar, que se eu não mudasse, eu ia ser consumido, eu me transformei. Então, foi isso que aconteceu com José. José ele teve que passar pela moinha, teve que passar pela faculdade de Deus para ser aprovado. E aí ele foi abençoado. Quando Deus viu que aquele homem que ele saiu de Canaã e hoje estava no Egito, tinha mudado, era outra pessoa, né? É tão provável que os irmãos não conheceram José. De forma que Deus mudou ele de uma tal forma que mudou ele até fisicamente, né? Ele passou a ser um rapaz mais robusto, mais forte por causa dos trabalhos pesados, né? Se tornou uma pessoa mais influente, por causa das companhias que tinha, dos mestres lá do Egito. Ele passou a ser uma pessoa mais inteligente, conhecedores de outras línguas, de outras tradições, né? Então, Deus, ele fez isso na vida de José, ele pode fazer na sua vida.
Se você estiver em comunhão com Ele, não importa o lugar que você esteja. O importante é que você esteja em comunhão com Ele. Porque você estando em comunhão com Deus, as bênçãos elas vêm sobre você. Não precisa você ficar correndo atrás das bênçãos. Jesus ele nos ensinou que devemos orar um pelos outros. Então, eu peço bênção para vocês, vocês pedem bênção para mim. E Deus nos abençoa, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso pensamento e sabe a nossa necessidade. Então, meus amados, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje. Não importa o lugar, se você estiver em comunhão com Deus, Deus vai honrar e vai abençoar a sua fé. E que Deus abençoe cada um. Peço aos irmãos que orem por mim. E eu vou orar por cada um que curtir, que comentar. Eu vou orar e sempre oro pelo Brasil, oro pelo mundo, né? E quero que Deus abençoe cada um, que o nosso país passe a ser mais um país evangélico, não crente, né? Um país evangélico, um país que busque nas escrituras a verdadeira fonte de sabedoria que nós temos nas mãos, a Bíblia, que o país ele comece a ler mais a Bíblia, que eu creio que se a gente tiver mais intimidade com Deus, que aqui quando você fala, você tem intimidade com Deus quando você pega a Bíblia, vamos ser um país melhor, né? Vamos parar de pensar no amanhã, porque o amanhã pode não acontecer. Jesus está às portas. Peço para vocês que não for evangélico, aceite Jesus. E quero encontrar vocês na glória. E a paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe cada um. Amém?